Boa noite a todos, em nome de Jesus. Prazer estar aqui na igreja, convite do pastor Pablo, que nos convidou já há algum tempo, né? E a gente sempre caçando uma ocasião bem oportuna, e desta vez deu certo. A gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus. Prazer enorme estar aqui, muito mais prazeroso ainda é compartilhar a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é muito particular, porque ele é um dos 4 evangelhos que tem o menor número de capítulos, portanto tem também o menor número de versículos, mas ele tem uma narrativa que traz alguns detalhes que os outros evangelhos não trazem. Portanto, quando você lê o Evangelho de Marcos, você lê com atenção, porque ele tem algumas informações, uma palavrinha que dá muito sentido e significado à narrativa dos evangelhos das Boas Novas. Então, que dia é hoje? 26, 23, que horas são? Pablo? 10 para as 8, né? Então, 23, 10 para as 8, 23 de junho. Então, hoje pode ser uma noite da qual você nunca mais vai lembrar dela. Hoje pode ser uma noite que daqui para frente você nunca mais vai lembrar dessa noite. Ela vai deletar da sua vida, você nunca mais vai fazer lembrança dela. Durante os anos que você vai viver, você nunca mais vai lembrar desse dia. Ou pode ser uma noite da qual você nunca mais vai esquecer. Isso depende muito do que vai acontecer aqui esta noite, da maneira como você está aberto a palavra de Deus, da maneira como da expectativa que você veio essa noite aqui, do que você veio encontrar aqui, do que você veio ouvir aqui. Isso vai depender da sua necessidade, das suas prioridades, dos seus sonhos, das suas expectativas de vida, e até das suas expectativas em relação a Deus, Senhor dos céus e da terra, que você procura, deseja e ama Ele intensamente. Então, eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 15. E eu vou ler esse texto, e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, e se a nossa versão for um pouco diferente, não é problema, isso é riqueza. Isso não é problema, né? Então diz assim a palavra do Senhor: logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar-lhes um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com os outros rebeldes, que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir que fizesse como de costume. E Pilatos lhe perguntou: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes haviam lhe entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás.
Voltando a falar, Pilatos perguntou: o que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente eles gritaram: crucificai-o. E Pilatos lhe disse: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pai bendito, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é poderosa. A Tua Palavra que cura, que restaura a alma. A Tua Palavra que consola, que orienta, que confronta, que gera vida naqueles que a recebem. E nós queremos, mais uma vez, pedir ao Teu Espírito Santo que neste lugar, nesta noite, entre nós, o Teu Espírito faça, Senhor Deus, aquilo que nós não conseguimos fazer. E queremos que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas escolhas são difíceis, né? Nosso país tem estado nesses dias fazendo um manifesto muito grande, muita gente na rua e reivindicações justas, e a gente faz escolhas, e eu gostaria de falar esta noite sobre alguns tipos de escolhas que eu chamaria de escolhas perigosas. Você já fez escolhas perigosas na vida? Eu acredito que sim. Acredito que durante a sua vida, seja você um jovem, uma pessoa de não muita idade, ou você já tem uma experiência de vida bem vivida, você fez grandes escolhas na sua vida. E algumas dessas escolhas foram difíceis, foram perigosas, né? Então nós temos aqui um texto que fala de um governador, uma pessoa responsável para cuidar, zelar da ordem de um distrito, de uma região que tinha o Império Romano como o grande império daquele momento. E nós temos ali um homem que era governador e que ele tinha na mão dele uma grande revolta. Havia um momento de tensão naquele momento da história, havia uma tensão na cidade e ele tinha que cuidar daquilo. Muito parecido com o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Uma tensão muito grande, as pessoas, todas elas aglomeradas, todas elas juntas, e elas estão reivindicando algumas coisas. Então existem algumas escolhas que elas são perigosas. E Pilatos, enquanto governador, ele deveria fazer uma escolha. Ele deveria entregar Jesus para ser crucificado, ou ele deveria fazer a justiça, porque as pessoas que entregavam Jesus a ele, entregaram por inveja. Então, como um homem justo, como um homem que deveria fazer a justiça, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele cuidava do seu cargo, da sua função, da sua reputação, ou ele fazia justiça, ou ele fazia a vontade do povo. Então, nós fazemos várias escolhas na nossa vida. E algumas escolhas a gente faz ela e depois nós nos arrependemos. Não sei se você é como a mim, mas se você for igual a mim, você deve ter feito alguma escolha durante a sua história de vida que hoje você diz assim: olha, se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria assim. Se eu tivesse que decidir esse negócio de novo, eu faria de uma outra maneira. Você faria isso no seu relacionamento de família, se você faria isso no seu trabalho, você faria isso em diversos ambientes. Então nós fazemos algumas escolhas. E quais são os parâmetros que nós usamos para fazer escolhas? Bom, eu queria
andar com vocês em 3 momentos da Escritura Sagrada, em 3 momentos da Bíblia, para depois a gente voltar no Evangelho de Marcos. Primeiro eu queria que vocês lembrassem, eu acredito que vocês já devem ter feito isso, de um episódio que a Bíblia fala que aconteceu entre duas pessoas, 2 grandes criadores, 2 grandes criadores de rebanhos, e eles estavam andando na expectativa que Deus daria a eles um lugar para criar o seu rebanho. Eu estou falando de Abraão, né? Abraão, um grande criador, e depois o seu sobrinho Ló, que o acompanhava. E o rebanho dos 2 ia crescendo, ia aumentando. E eles eram parentes, e eram amigos, e eram pessoas muito próximas. E uma bem queria a outra muito bem. Mas chega um momento da história, na vida desses 2 homens, em que não é mais possível eles caminharem juntos, por conta das coisas que foram agregando às suas vidas. E então, Abraão chama Ló e diz assim: olha, você precisa se separar, nós vamos separar. Porque se nós continuarmos juntos, nós vamos ter problemas. Os seus pastores que cuidam dos seus rebanhos e os meus pastores já estão em conflitos, eles já estão em contendas, e para que nós também não tenhamos contenda, então nós precisamos nos separar. E Abraão diz para ele, diz assim: olha, você olha para todos os lados que você puder, e você escolhe para onde você vai. Se você for à esquerda, eu vou à direita. Se você for à frente, eu vou atrás. E aí Ló toma uma grande decisão na vida dele. Ele tem que fazer uma escolha. E a escolha que Ló faz, no capítulo 13 do livro de Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, diz o seguinte: e levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como um jardim. Então Ló olha, ele levanta os olhos e olha para a campina do jardim, e ela é bem regada, tem um pasto verdejante, um lugar bonito. E no verso 11 do capítulo 13 de Gênesis, diz que Ló escolheu para si a campina do Jordão. Então a escolha de Ló é uma escolha perigosa, porque ele escolhe aquilo que ele está vendo. Ele olha e enxerga, e os seus olhos vê algo que lhe encanta, e ele escolhe aquela campina. E muitas escolhas que nós tomamos na vida é baseado no que nós enxergamos. Nós olhamos, nós identificamos alguma coisa, nós nos agradamos daquilo que nossos olhos veem, e nós tomamos essa decisão baseada naquilo que nós vemos, naquilo que enche nossos olhos. E foi uma decisão perigosa, e foi uma decisão desastrosa para a vida de Ló e a sua família. Porque nós conhecemos a história, que para onde Ló foi, era um lugar que hoje não existe mais. O Senhor destruiu toda aquela região, porque os olhos deles viram, mas ele não tinha uma direção divina. Ele não consultou a Deus, e ele separou-se da pessoa que tinha a bênção de Deus na vida dele. Eu não posso me colocar numa condição de juiz de Ló, porque muitas das escolhas que eu fiz e faço, e acredito que ainda continuarei fazendo, muitas delas são baseadas naquilo que eu enxergo. Eu olho, e eu me agrado, e eu tenho uma inclinação natural de escolher essas coisas. Não é assim com você? Então, a gente vê essas escolhas perigosas. Cuidado. Se você tem alguma decisão para tomar nesses dias, cuidado com essa decisão de olhar apenas com os olhos, porque nós não temos olhos de águia.
nós não enxergamos muito longe, nós não sabemos muita coisa sobre nós mesmos, sobre as pessoas e nem sobre o mundo que a gente vive. Nós precisamos de uma direção mais segura para tomar decisões. Então, uma outra escolha que a gente percebe ao longo da Escritura está registrada no livro de 2 Samuel. Fala sobre um grande rei de Israel. Um rei que o povo de Israel nunca esqueceu ele. Que entrou no coração desse povo. Não foi um homem perfeito. Foi um homem falho. Foi um homem que teve um pecado que ficou registrado na vida dele. Ele adulterou com uma mulher, ele matou o marido dessa mulher, mandou matar, foi o principal responsável pela morte do esposo daquela mulher. Foi um homem que ele não soube cuidar adequadamente da sua família. Dentro da sua casa, um filho dele matou o outro, abusou da sua filha, houve morte promovida pelos seus próprios filhos. Um filho dele quis tomar dele o seu reino, quem é Davi. Davi foi um grande rei de Israel, que até hoje, qualquer israelita hoje, se você encontrar um judeu, não sei se tem algum judeu aqui, mas se você encontrar, Davi está no coração do povo. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E bem no final já da sua vida, das suas conquistas, Davi já tinha conquistado muita coisa. Davi já tinha feito grandes conquistas territoriais. Ele já tinha fama, ele já tinha uma grande conquista como rei. Ele tinha já conquistado os respeitos de todos os seus súditos. E um dia Davi, ele resolve fazer alguma coisa que Deus havia proibido. Ele chama Joabe, o seu comandante, e diz: Joabe, sai desse país aqui e conta quantos homens tem nessa minha nação, que eu reino sobre elas. E Deus havia proibido isso naquele momento da história. Deus havia proibido. E Joabe e os seus comandantes chegam para o rei e dizem: não faça isso, rei. Ele diz: não faça isso, que o Senhor multiplique 100 vezes o tamanho do seu reino, mas isso é loucura. E os comandantes de Davi, eles tentam persuadir o rei para que ele não faça isso. Mas Davi diz assim: eu sou rei e eu vou fazer isso aí. E então os seus generais saem por todo o seu território, passam 3 meses andando em todos os lugares e fazem um grande censo. E depois volta e diz: rei, está aqui. Então, algumas decisões, elas são feitas também na força. Às vezes nós tomamos decisões e nos impomos sobre aquelas pessoas que têm menos resistência do que nós. Quando eu penso nisso, por exemplo, eu olho para a minha casa, eu olho para os meus filhos, Pablo. Muitas vezes os meus filhos não querem fazer alguma coisa, eu digo: você vai fazer, porque quem está mandando sou eu. Não é assim que a gente faz? Parece que a gente quer descontar daquilo que fizeram com a gente. Não é assim? Então, Davi, ele se apossa da autoridade que ele tem, do poder que ele tem, e toma uma decisão, e essa decisão é perigosa, não é uma decisão saudável. E nós fazemos isso em muitos lugares. Quando você é pai, você faz com os seus filhos. Quando você é patrão, você faz com os seus empregados. Quando você é professor, você faz com os seus alunos. Nós fazemos isso. Nós muitas vezes impomos a nossa vontade baseado na nossa autoridade, no nosso poder. E isso é perigoso. Porque nem todo mundo que tem autoridade sabe exercer a autoridade. E o resultado, se você for lá no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 24, do versículo 10 ao 17, capítulo 24, se você olhar ali, você observa que
antes da notícia chegar ao rei, antes da notícia chegar, o Senhor já havia dito, já havia se comunicado com o profeta, e já tinha dito para o profeta ir até o rei e dizer: rei, você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher agora o que você quer, porque uma das três coisas vai acontecer. Por causa da decisão que você tomou, Deus me enviou a você agora, e você tem que decidir. Se você quer 7 anos de fome no seu país, se você quer 3 meses fugindo do seu inimigo, ou se você quer 3 dias de peste na sua terra. Terrível, né? É uma decisão, uma escolha muito difícil. Então Davi, ele já conhecia a história de fugir dos seus inimigos. Ele fugiu de Saul durante muito tempo. Isso não é bom. Fugir não. Fome não é bom também. Ele disse: eu vou escolher 3 dias de peste, de pragas, porque isso vem do meu Senhor. Então é melhor estar na mão do meu Senhor do que estar na mão de qualquer ser humano. Eu me solidarizo com Davi. É melhor sofrer na mão do Senhor, porque Ele é cheio de misericórdia. Porque eu sou implacável. Se eu tiver que julgar a sua vida, meu irmão, você está perdido. Mas o nosso Senhor é misericordioso. É uma escolha perigosa, né? Então, quando nós escolhemos tomar as nossas decisões baseado naquilo que a gente vê apenas, é perigoso. Quando nossas escolhas estão sustentadas na nossa capacidade, na nossa força, no nosso poder, também é perigoso. Nós não sabemos usar adequadamente o poder. Uma outra escolha que a Bíblia fala, que eu acho que ela é perigosa, aconteceu no começo da igreja. No começo da igreja, o livro de Atos diz que a igreja começou a se expandir. Nos primeiros 10 anos a igreja cresceu muito. A igreja atingiu pessoas de todos os níveis, em todos os lugares, aonde as pessoas iam. Quando a mensagem do Evangelho chegava, uma mensagem transformadora, o poder de Deus estava e as pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Jesus que foi morto, que foi crucificado, mas também ressuscitado. Então, e aí o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a se unir e havia uma grande expectativa na igreja nascente ali no começo da igreja, que o Senhor voltaria. Então imagina só, se eu tinha uma grande quantidade de propriedade, se eu tinha uma grande quantidade de recursos, e o Senhor está voltando, para que isso vai servir? Não serve para nada. Então as pessoas começaram a pegar as suas posses e suprir a necessidade daqueles que estavam na igreja. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 2 em diante. No capítulo 2 está falando sobre isso, né? Os irmãos, eles vendiam as suas posses e entregavam aos pés da liderança da igreja, para que a liderança da igreja suprisse a necessidade daqueles que precisavam. E o livro de Atos diz que dessa maneira não havia ninguém que houvesse necessidade alguma. Então esse gesto pareceu assim, ficou um gesto bonito. Imagina só, Pablo, um grande fazendeiro, e ele tem aí 20 mil cabeças de gado nesse estado do Mato Grosso. E aí o que acontece? Pablo olha para a necessidade da igreja, então ele vende as suas posses e traz o dinheiro e supre a necessidade da igreja. Isso bonito, né? De repente o irmão aqui também é outro grande empresário, né? Tem grandes posses, então ele vende, faz recursos e entrega para suprir a necessidade da igreja. E isso passou a ser uma coisa normal no começo da igreja. E aí teve um casal que olhou para isso e disse assim: vamos fazer também. Chama a sua esposa, aí eles têm posses, e ele diz assim: vamos também vender a nossa propriedade. E então eles vendem. Isso está registrado no capítulo 5 do livro de Atos. O nome é
Ananias e Safira, não é isso? Ananias e Safira, eles têm posse, e eles então vendem as suas posses por uma quantia. Eles acordam entre os dois, retêm uma quantidade de recursos, entregam outra parte para a igreja. Era uma decisão perigosa, né? Não foi uma decisão perigosa? Porque eles queriam impressionar as pessoas. Às vezes a gente toma decisão para impressionar pessoas. Você já impressionou alguém alguma vez? Né? Você já deve ter impressionado algumas pessoas, né? Você faz coisas para poder impressionar pessoas, para poder causar admiração nas pessoas. E foi isso que esse casal fez. E a escolha deles foi perigosa porque eles fizeram isso e não sabiam que não podiam mentir para quem conhece mente e coração. O Senhor sabe da sua motivação, porque você está aqui. Então, eles se deram mal. Escolha perigosa. Tentar impressionar o Senhor. Não pode. Não conseguimos. Então, eu estou querendo dizer para vocês aqui esta noite que existem 3 tipos de escolhas que são perigosas. Aquelas escolhas que nós tomamos, aquelas decisões tomadas pelo que você vê, perigoso. Pelo que você pode, pela sua força, ou as decisões que você faz para impressionar pessoas. Mas aí a gente olha para o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, e olha Jesus. Jesus diz que ele foi logo pela manhã. Então isso está acontecendo numa sexta-feira. Jesus passou a quinta-feira, de quarta para quinta, com seus discípulos. De quarta para quinta, de quinta para sexta, ele foi preso. Ele foi ao Sinédrio. Ele foi interrogado. Ele passou a noite inteira de pé, amarrado. E aí então ele é levado à autoridade civil naquele momento. Ele passou por todas as autoridades religiosas e agora ele chega à autoridade civil. E Jesus está amarrado. E às vezes eu olho esse texto e eu me pergunto por que Jesus não fez nada. Olhando as 4 narrativas dos evangelhos, nós percebemos que nos parece que foi intencional, foi proposital Jesus ir até aquele lugar. Ou seja, foi uma escolha dele. Ele não foi levado à força. Ele tinha poder e autoridade para mudar aquele quadro. Não é isso que ele diz para Pilatos? Quando Pilatos diz assim para ele: eu tenho autoridade sobre você. Ele falou: você não tem autoridade sobre mim. Ele falou: se eu quisesse e rogasse ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos a meu favor. Não é isso que está registrado? Então Jesus tinha condição de sair daquele lugar. Ele tinha condição de não passar por aquilo. Mas a pergunta aqui é: por que Jesus tomou essa decisão? Bom, eu acho que nós sabemos, né? Eu acho que nós sabemos. Eu penso que a decisão que Jesus tomou foi baseada no que ele viu. Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você, Jesus olhou para você e viu que você não tinha a mínima condição de enfrentar um tribunal de Deus. Jesus olha para a nossa história de vida, para a nossa condição humana, e Jesus sabe, ele vê que em você não existe justiça suficiente para enfrentar a Deus. Você, diante do tribunal de Cristo, você é insuficiente para resolver os seus problemas. Então Jesus olha para nós e vê a nossa condição humana caída. Essa é a grande mensagem do Evangelho.
Ele olha, e a decisão de Jesus é baseada no que ele vê. E o que ele vê uma massa de pessoas criadas perdidas, que foram criadas para a glória de Deus, mas estão destinadas ao inferno. É isso que Jesus vê. E Jesus tem autoridade para mudar isso? Tem. Ele tem força. Então quando Jesus vai, ele vai decidido pelo que ele vê. E ele faz essa decisão também sustentada no seu poder. Porque ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la de volta. Nenhum ser humano nascido antes e depois de Jesus tem capacidade de entregar a sua vida e tomá-la de volta. Jesus tinha e tem poder para isso. Então, e ele sabe que ele é o único que tem poder para reverter a condição humana de perdido. E ele toma essa decisão justamente porque ele tem poder. Jesus tem poder. No sangue de Jesus, no nome de Jesus tem poder. Não é isso que nós falamos? Que no nome de Jesus tem poder. Então a autoridade de Jesus, ela é inigualável. Mateus capítulo 28, ele diz para o seu discípulo no final, diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. É o único que tem autoridade. João, quando está na ilha de Patmos, ele olha o livro que é apresentado a ele, o livro da vida, que estava com o selo, e ninguém podia abrir, e ele começa a chorar, e aí alguém diz assim: não chore, João. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele tem poder para abrir esses selos. Então Jesus é o único que tem autoridade para fazer. E ele fez essa escolha. Ele foi até a cruz porque ele tinha poder para fazer isso. E Jesus, as decisões que Jesus toma, as escolhas que ele toma, não vem em nenhum momento baseado para impressionar. Jesus não quer impressionar ninguém. Jesus nunca deixou ninguém impressionado. Não consigo ver. As pessoas ficavam admiradas em Jesus, mas ele foi à cruz. Não foi para impressionar você. Não foi para você achar que ele era o máximo. Jesus foi à cruz porque ele era o único capaz de reverter você de perdido a restaurado. Jesus é capaz de fazer isso. Então, eu imagino que a escolha que Jesus fez, ela foi baseada no que ele viu, baseada no poder que ele tinha, mas nunca foi, nunca será. Pelo menos essa é a minha convicção e a minha leitura, para impressionar ninguém. Jesus quer que você não fique impressionado com ele. Jesus quer que você se submeta a ele, que você se dobre a ele, que você se jogue a ele. E o único jeito de fazer isso é te dando uma oportunidade de vida, e vida é abundância, vida é eterna. Há 31 anos atrás, eu entendi isso de uma maneira muito simples, que eu precisava nascer de novo, que eu precisava olhar para mim mesmo e dizer assim: eu sou insuficiente para dar conta dos meus pecados. Eu me vi insuficiente para resolver os meus problemas, meu maior problema. Então eu entreguei minha vida a Jesus. E eu nunca me arrependi disso. Eu já tive muitos problemas com a igreja, mas não com o Senhor da igreja. Eu não sei se você já fez a sua escolha. Penso que sim, mas se você não fez ainda, eu queria convidá-la a fazer uma escolha essa noite.
fazer uma escolha para deixar o Senhor ser Senhor da sua vida. Deixar o Senhor ser Senhor da sua vida. Porque Jesus teve 3 momentos na vida de Jesus que foi muito distinto um do outro. O primeiro momento da vida de Jesus foi até os 30 anos. Jesus era uma pessoa comum no mundo em que a gente vive. Jesus, ele não era notado por ninguém. Ele era uma pessoa que cuidava das suas coisas, trabalhava, era uma pessoa que ia à sinagoga, era uma pessoa que lia a Escritura Sagrada, era uma pessoa que cuidava da sua família, que era respeitado no ambiente onde ele trabalhava. Era uma pessoa comum. Era aquela pessoa que a gente olha assim, poxa, mas que pessoa boa, né? Não é assim? Então Jesus era uma pessoa boa no meio das pessoas, era um anônimo. Mas aos 30 anos Jesus sai, e o segundo momento da vida de Jesus é o momento da popularidade. Jesus fica muito conhecido. Jesus fica conhecido, todas as pessoas, todo mundo quer ir até Jesus, todas as pessoas querem tocar em Jesus, a maioria das pessoas querem ouvir Jesus. Aonde ele estava, ele conseguia levar multidões até onde ele estava. E a gente chama isso de momento da popularidade de Jesus, que durou pouco tempo. Durou aproximadamente 3 anos. E depois a gente tem um terceiro momento da vida de Jesus, que é o momento da impopularidade, que durou os últimos 6 meses do seu ministério, aqui entre nós. E as pessoas queriam pegar Jesus, queriam prender ele, queriam matar ele, e fizeram isso. Então, por que ele foi lá? Porque Jesus foi na cruz. A minha tese e a minha crença é que Jesus olhou para você e viu que você não dava conta. Jesus viu que você não tinha força suficiente para resolver o seu maior problema. E Jesus queria você junto com ele. Isso é muito bom, né? E daí nós somos levados inclinados a adorá-lo, a se submeter a ele. Se você já fez isso, se você já fez a decisão de entregar sua vida a Jesus, então você é a pessoa mais feliz que existe neste mundo. Você é a pessoa mais realizada neste mundo. Se você já tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, você é completo. Você não tem falta de mais nada. Você pode até achar que você tem, mas você não tem. Você não precisa de mais nada. O que você precisava, na verdade, Jesus já fez. Agora é só você ter sabedoria para viver a vida que você tem. Se você já entregou a vida a Jesus, você é uma pessoa pronta para ir para o céu, para ter um gozo eterno com ele. Agora, se você não fez isso, você precisa fazer. E tem 2 escolhas que nós fazemos em relação a Jesus. Uma delas é fácil. Uma delas é fácil, né, Pablo? É só aceitar ele como Salvador da sua vida, né? Quem aqui não aceita Jesus como Salvador? Levanta a mão. Quem não aceita, quem não quer Jesus como seu Salvador? Se você sair à rua aí e diz assim, quem quer Jesus como Salvador? Uma prancheta todo mundo quer, não quer? Fala aqui assim, quem que é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Então, aceitar Jesus como Salvador é fácil. Se você já fez essa decisão, Deus abençoe você, rica e abundantemente. Agora, uma segunda decisão não é fácil fazer. É escolher colocar Jesus como Senhor da sua vida. Bom, é diferente. Uma coisa é ele ser seu Salvador. Outra coisa é ele ser Senhor da sua vida. Outra coisa é ele mandar em você. É você ser propriedade dele. É você ele ser seu dono. Isso é diferente. É você se submeter a Jesus. Bom, é a primeira vez que eu vim aqui, então eu não conheço vocês. E vocês também não me conhecem. Mas vocês sabem que entregar a Jesus é importante.
Então eu queria fazer uma oração, encerrando a minha fala esta noite, fazendo 2 convites. Um deles é para aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você já fez isso. Se não fez, faça esta noite. E eu quero fazer 2 orações. A primeira é para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda não fez isso, eu quero fazer uma oração. E se você deseja aceitar Jesus, se você já tem vindo aqui, convidado por alguém, se você tem vindo aqui e ainda não fez essa escolha, toma essa decisão hoje. Coloque Jesus no seu coração. Toma uma decisão, assim, eu não tinha entendido o que é aceitar Jesus, mas hoje eu sei, né? Então você toma uma decisão, eu quero fazer uma oração. E se a minha oração for a sua oração, você diz amém. Para você mesmo. Porque quem está ouvindo, quem precisa ver essa decisão não sou eu. Eu não preciso ficar impressionado com você. Mas Deus vê a sua oração. Então eu quero fazer uma oração. Como se você e eu estivéssemos entregando a nossa vida a Jesus. Tendo Ele como Senhor e Salvador. E se você concordar com a minha oração, se você ainda não fez essa entrega, você diz amém. Pai bendito, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que, pela minha própria justiça, pelos meus próprios atos, eu não consigo me incluir entre aqueles que estarão contigo na eternidade. O meu pecado me distancia do Senhor. O meu pecado que me condena, que me afugenta da tua presença, eu reconheço ele. Esta noite, eu reconheço que eu estou perdido, e portanto, Senhor, eu quero confessar os meus pecados. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração e entregar a minha vida a Jesus. Eu quero fazer de Jesus o meu Salvador. Eu quero receber o sacrifício dele naquele dia que ele foi à cruz e pagou o preço dos meus pecados. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Amém. E eu quero fazer uma outra oração. Eu quero fazer uma oração. Se você já entregou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer uma oração para que você faça dele também Senhor da sua vida. Para que ele seja de fato uma pessoa que exerce controle absoluto sobre os seus olhos, sobre sua mente, sobre o seu coração e sobre as suas forças. Querido Deus, mais uma vez, nós oramos porque nós cremos que o Senhor Deus ouve a nossa oração. E aqui, Senhor Deus, nós queremos entregar o controle absoluto de nossa vida ao Senhor. Que o Senhor reine sobre nós, como o Senhor reina no céu, como o Senhor Deus reina neste mundo criado. O Senhor é meu Senhor, não apenas o meu Salvador. E eu quero, neste momento, assumir um compromisso com o Senhor, de fazer com que todos os meus atos, todos os meus pensamentos, todas as imagens que os meus olhos conseguem ver, eu quero submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor Deus faça da minha vida um instrumento de bênção para a minha família, no ambiente onde eu trabalho, na comunidade onde eu moro, na igreja onde eu congrego. Que o Senhor possa exercer toda a autoridade da minha vida. Eu te rendo, Senhor Deus, eu me rendo aos teus pés. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.